A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de cada um dos irmãos. Irmãos, meu nome é Welles Pereira, você está no canal Minuto de Fé. Estou aqui para deixar mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Hoje gostaria de estar deixando um estudo bíblico sobre a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus na minha, na sua vida, nas nossas vidas? Sempre nós nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim? Então, de acordo com a palavra de Deus, eu vou estar deixando aqui alguns trechos falando sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus, de acordo com a palavra do Senhor, para nós fazermos a vontade de Deus, uma definição da vontade de Deus para nós. Mas antes de começar, gostaria de estar pedindo aos irmãos que se inscrevam no canal Minuto de Fé, comente, compartilhe, assiste o nosso vídeo até o final e você pode estar deixando um joinha aí abaixo, pode também estar deixando o seu comentário, o que nos ajuda a estar fazendo esse trabalho evangelístico, de estar levando a palavra do Senhor em todo o tempo, para que possamos estar sempre deixando uma mensagem na sua vida, para você estar aprendendo mais da palavra de Deus, que todos nós possamos aprender todos os dias, conhecer mais da vontade do Senhor em nossas vidas. Quero começar deixando um versículo que se encontra no livro de Isaías, o livro de capítulo 53, versículo 10. Está escrito: Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Aqui o profeta Isaías está falando do Senhor Jesus Cristo, porque a vida do Senhor Jesus, ele foi uma vida para fazer a vontade de Deus, a vontade do Senhor. Tudo que o Senhor Jesus fez, toda a sua obra, todo o seu viver até a cruz, foi sempre para fazer a vontade do Pai, a vontade do nosso Deus. Então esse estudo fala sobre a vontade de Deus. Gostaria de estar começando, que os irmãos estejam buscando, vou deixar alguns versículos e para todos nós possamos estar aprendendo com a palavra do Senhor. De modo geral, a Bíblia refere-se à vontade de Deus em três sentidos diferentes. Primeiro, a vontade de Deus é outra maneira de se identificar a lei de Deus. Davi, por exemplo, forma um paralelo entre a frase tua lei e tua vontade. No Salmo 40, no versículo 8, Davi diz assim: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro em meu coração está a tua lei. Que Davi está falando que agrada fazer a vontade do Senhor, porque no seu coração estava a lei de Deus, assim como nós precisamos da lei do Senhor no nosso coração, para andarmos de acordo com a sua vontade. Semelhantemente, o apóstolo Paulo considera que conhecer a Deus é sinônimo de conhecer a sua vontade. Conhecer a Deus é a mesma coisa que conhecer a sua vontade. Em Romanos 2, 17 e 18 está escrito: Se porém tu, que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Noutras palavras, como em sua lei o Senhor nos instrui no caminho que ele traçou, ela pode ser apropriadamente chamada a vontade de Deus. Lei significa essencialmente instrução e inclui a totalidade da palavra de Deus. Em segundo lugar, na definição da vontade de Deus, está escrito assim, também se emprega a expressão a vontade de Deus para designar qualquer coisa que ele explicitamente quer. Pode ser corretamente designada de a perfeita vontade de Deus. E a vontade revelada de Deus é que todos sejam salvos. A perfeita vontade de Deus
é que todos nós sejamos salvos. Vamos lá em 1 Timóteo, no livro 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é uma vontade de Deus para nós, que todos sejamos salvos e todos cheguemos ao pleno conhecimento da vontade dele, da verdade divina. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E que nenhum crente, nenhum cristão, caia da graça. A vontade do Senhor, que nenhum de nós caiamos da graça. Em João 6,39 está escrito: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Aqui são palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que a vontade de quem o enviou, de Deus, é que nenhum se perca, nenhum de nós nos percamos. E ele nos ressuscitará no último dia. Essa é uma promessa de Deus para nós. Isso não quer dizer que todos serão salvos, mas apenas que Deus deseja a salvação de todos. Essa é a vontade do Senhor. Em terceiro lugar, na definição da vontade de Deus, finalmente, a vontade de Deus pode referir-se àquilo que Deus permite ou deixa acontecer, embora ele não deseje especificamente que ocorra. Tal coisa pode ser corretamente chamada a vontade permissiva de Deus. É quando Deus permite que alguma coisa aconteça, que de repente aquilo não está de acordo com a sua vontade, mas nós muitas vezes queremos fazer de outra forma. Mas é a vontade permissiva de Deus, ele permite que aconteça, para que venha nos dar uma lição, venha nos mostrar um outro caminho. E lendo o texto aqui nós vamos entender melhor essa vontade permissiva de Deus. De fato, muita coisa que acontece no mundo é contrária à perfeita vontade de Deus. O pecado, a concupiscência, a violência, o ódio e a dureza de coração. Mas ele permite que o mal continue por enquanto. A chamada de Jonas para ir a Nínive fazia parte da perfeita vontade de Deus, mas sua viagem na direção oposta estava dentro da sua vontade permissiva. Então, quem conhece a história de Jonas sabe que Deus deu a ele uma ordem para ir em uma direção e Jonas desobedeceu. Deus permitiu que ele fosse em outra direção, mas tudo está no controle do Senhor. Além disso, a decisão de muitas pessoas permanecerem sem salvação é permitida por Deus. Ele não impõe a fé aos que recusam a salvação mediante o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Semelhantemente, muitas aflições e males que nos acometem são permitidos por Deus. Em 1 Pedro, no livro de 1 Pedro 3,17, está escrito: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Esse é o apóstolo Pedro nos orientando. Pedro também nos orienta em 1 Pedro 4, versículo 19. Por isso também os que sofrem, segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas ao fiel Criador na prática do bem. Aí é a mesma coisa, Pedro nos orientando a mesma coisa, o mesmo versículo, de forma diferenciada, para que tenhamos uma versão diferente do que ele quer nos dizer. Agora, eu vou deixar
para os irmãos aqui o final desse texto. Mas não é desejo seu que soframos, não é desejo do Senhor que soframos. Para finalizar esse trecho, vou estar deixando aqui 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos separados, somos povo exclusivo do Senhor, para fazer a sua vontade. A segunda parte do estudo está escrito fazendo a vontade de Deus. Agora nós vamos entender um pouco o que é estar fazendo a vontade de Deus. O ensino bíblico a respeito da vontade de Deus não expressa apenas uma doutrina. Afeta a nossa vida diária como crentes. Primeiro, devemos descobrir qual é a vontade de Deus, conforme revelada nas Escrituras. Como os dias em que vivemos são maus, temos de entender qual a perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos ler lá em Efésios 5, versículo 17. Lá está escrito: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Nós precisamos estar em todo tempo buscando do Senhor qual é a sua vontade em nossa vida. O que Ele espera de nós, o que Ele quer de nós. E o Espírito Santo vai nos orientar. Uma vez que já sabemos como Ele deseja que vivamos como crentes ou cristãos, precisamos dedicar-nos ao cumprimento da sua vontade. O salmista, por exemplo, pede a Deus que lhe ensine a fazer a sua vontade. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. É uma oração que nós devemos estar fazendo ao Senhor, para nos ensinar, para nos guiar por terreno plano e nos mostrar qual a sua vontade. Qual a vontade de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos conhecer essa vontade. Ao pedir igualmente que o Espírito o guie por terra plana, indica que, em essência, está rogando a Deus a capacidade de viver uma vida de retidão. Semelhantemente, Paulo espera que os cristãos tessalonicenses sigam a vontade divina, evitando a imoralidade sexual e vivendo de maneira santa e honrosa. Em 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 e 4 está escrito: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Aqui o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, mas é uma carta também a nós, que essa é a vontade do Senhor, que nós saibamos conservar os nossos corpos em santificação e honra diante do nosso Deus. Não podemos nos esquecer que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a vontade do Senhor é que estejamos sempre crescendo em santidade. No outro lugar, Paulo ora para que os cristãos recebam a plenitude do conhecimento da vontade divina, a fim de viverem dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, agradando em tudo ao Senhor. Dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Você vai ver Paulo falando esse trecho lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9. Dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Os crentes são exortados a orarem para que a vontade de Deus seja feita. Nós precisamos orar em todo o tempo para que a vontade do Senhor seja feita, que possamos fazer essa vontade. Em Mateus 6, no versículo 10,
está escrito: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Que a vontade do Senhor seja sempre feita em nossa vida, que ela se cumpra sempre, porque a vontade do Senhor é que tem que ser cumprida, porque dele vem a verdade, do Senhor vem a justiça, do Senhor vem a retidão, do Senhor vem o amor, do Senhor vem tudo aquilo que nós almejamos. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossa família. Devemos desejar com sinceridade a perfeita vontade de Deus e ter o propósito de cumpri-la em nossa vida e na vida de nossa família. Se essa for a nossa oração e compromisso, teremos total confiança de que o nosso presente e futuro estarão sob os cuidados do Pai. Amém, irmãos? Estarão sob os cuidados do Pai. Em Atos 18, 21, está escrito: mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros, e embarcando partiu de Éfeso. Aqui é o apóstolo Paulo falando. Nós precisamos sim, sempre ser dependentes da vontade de Deus, em todo o tempo. Em 1 Coríntios 4,19 está escrito: mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos, se o Senhor quiser. Tudo acontece se o Senhor quiser. Todas as coisas em nossa volta, em nossa vida, só acontece se o Senhor quiser. A última palavra vem de Deus. Finalmente, para terminarmos o estudo, não podemos usar a vontade de Deus como desculpa pela passividade ou irresponsabilidade no tocante à sua chamada para lutarmos contra o pecado e a mornidão espiritual. É Satanás e não Deus o culpado por essa era maligna, com a sua crueldade, maldade e injustiça. É também Satanás quem causa grande parte da dor e sofrimento do mundo. Vamos ler em 2 Coríntios 12, 17, onde está escrito: e para que não me ensoberbecesse, com a grandeza das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Também é uma palavra vinda do apóstolo Paulo. Nós nunca devemos ser soberbos, achar que nós somos, nós fazemos, nós praticamos, porque tudo procede de Deus. E quando nós começamos a ficar orgulhosos, a ficar achando que nós fazemos, que somos maiores, então vem a correção do Senhor sobre a nossa vida, para nos corrigir. Assim como Jesus veio para destruir as obras do diabo, assim também é da vontade explícita de Deus que batalhemos contra as hostes espirituais da maldade por meio do Espírito Santo. Então, a vontade do Senhor, que nós cresçamos na graça, cresçamos em santificação, batalhemos contra as astutas ciladas do inimigo, pratiquemos boas obras, vivamos em santificação, guardando o nosso corpo da prostituição, da maldade, da soberba, do orgulho, da inveja, de contendas, de ira. Estejamos sempre buscando conhecer ao Senhor, nosso Deus, porque isso é bom e agradável diante de Deus. No livro de Tessalonicenses, de 1 Tessalonicenses 5, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios,
revestindo-nos da couraça da fé e amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vontade de Deus. Vamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Vamos buscar uma vida de honra, de santificação. Vamos buscar conhecer do Senhor a sua vontade para nós. Vamos deixar as maldades, a soberba dos olhos, a cobiça. Essas coisas são terrenas, são diabólicas. Mas viver para Deus, uma vida santa e justa, e fazer a sua vontade. Então que esse estudo, meu irmão, minha irmã, possa estar trazendo um pouco da palavra de Deus para a sua vida, para conhecermos mais da sua vontade, e que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, nos ajudando a conhecer mais. Que Ele venha dia após dia nos orientar na sua palavra e na comunhão com os irmãos. Compartilhe os nossos vídeos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal Minuto de Fé, para que você esteja sempre recebendo ou nossos estudos bíblicos ou uma mensagem da Palavra de Deus, tudo referente à Palavra Santa do Senhor. Compartilhe, esteja sempre conosco. Deus seja sempre contigo, em nome de Jesus.